Olá, acolho você para mais um programa Sim a Vida, aqui na Rede Católica da Igreja, uma parceria com a Casa Provida Mãe Imaculada, um programa que traz o valor da vida, sua dignidade, desde a concepção até a morte natural. E no programa de hoje é justamente isso que nós vamos ver o valor da vida, que influencia até na vida de outros, é claro, inclusive na vida de uma mãe. Nós vamos ver isso ligado a uma síndrome, chamada Síndrome de Lorenzo. Ficou reconhecida devido a um filme dos anos 90. Para falar conosco aqui está a Linda Franco. Ela é mãe do Gabriel, com seus 14 anos. Linda, seja bem-vinda ao programa Sim a Vida. Obrigada. Linda, eu estou usando um nome, vamos dizer assim, genérico, que é mais conhecido pelas pessoas, né? Síndrome de Lorenzo, mas você até traz uma camisa que tem o nome oficial, vamos dizer assim, dessa enfermidade que o seu filho porta. Qual que é o nome mesmo para nós? Adrenoleucodistrofia. Adrenoleucodistrofia. Isso. E o que é a adrenoleucodistrofia, para as pessoas que estão em casa já entenderem do que nós estamos falando, o que ela causa numa pessoa? Certo. Obrigada pela oportunidade. Eu tive que aprender na prática. Então, eu não tinha visto o filme, não imaginava que existia esse nome enorme, né? Então, na prática, eu fui aprendendo. Dia após dia, eu fui vendo o que essa doença causa. Né? Então, Gabriel era uma criança dita normal até 6, 7 anos de idade. Só um minutinho, Linda. Enquanto você vai estar falando conosco, os nossos telespectadores estarão vendo algumas fotos do seu filho, do Gabriel, como você está dizendo, desde criancinha, de forma normal ali, até o momento atual. Isso, muito bom. Então, Gabriel, com 6 anos e meio, mais ou menos, que começou a apresentar os sintomas dessa doença. E por ser uma doença rara, é de difícil diagnóstico. Então, foram 9 meses buscando o diagnóstico. Os primeiros sintomas acontecem na escola, então o professor consegue perceber que uma criança está diferente da outra. Ele tinha quantos anos, mais ou menos? 6 anos e meio. Então, primeira coisa, a escola me chamou para reunião. Fui pega de surpresa, né? Mãe, o que está acontecendo dentro de casa? E eu falei, não está acontecendo nada. Aí a professora veio e falou, não, o Gabriel está diferente, está mais agressivo, não presta atenção na sala de aula. E a escola encaminhou ele para a psicopedagoga, ele foi, fez as sessões com ela e ela disse para mim que estava tudo bem. Né? Então, já era o início de uma doença, só que por ser doença rara, é de difícil mesmo. Hoje eu entendo que é difícil fechar esse diagnóstico. Até para os profissionais da área, da educação, né? É difícil mesmo, né? Porque são sintomas que você pode confundir com outras doenças. O que acontece? Déficit de atenção, me falavam que era TDAH, que também era muito comum em 2009. E Gabriel daí começou com dificuldade para enxergar, logo depois parou de andar, falar e se alimentar. É muito rápido. Logo depois, quanto assim? Porque você está dizendo que aos 6 anos e meio, mais ou menos, foi uma progressão rápida? Sim, no aniversário de 7 anos ele estava cego. 7 anos ele já estava cego? Estava cego e 2 meses depois parou de andar, falar e se alimentar. Quando fechou o diagnóstico de adrenoleucodistrofia, Gabriel estava acamado, se alimentando via gastrostomia. Quando que você teve esse diagnóstico fechado? Em agosto de 2010. 2010? Agosto de 2009. 2009, Então, de uma forma muito rápida, foi essa evolução. Nós estamos vendo aí algumas fotos, né, sobre o Gabriel. Aí, nessa foto que nós estamos vendo, o Gabriel está no momento atual dele, na idade atual dele. Não, agora ele está maior. Ele está maior, né? Tá, cresceu mais, está grande. Está com 14 anos agora. 14 anos, Certo. E para você, Linda, como mãe, até porque outras mães que estão nos assistindo, talvez não exatamente esta doença do Gabriel, mas outras doenças relacionadas, o que é para uma mãe, de repente, ser chamada na escola e perceber essa evolução do seu filho? Como que isso bate no coração de uma mãe? Inclusive, eu falo que só muda o nome da doença, porque a luta e os desafios são os mesmos. Primeiro vem a questão da aceitação. Todas as mães, elas precisam passar por isso. Primeiro, por que comigo? Depois a gente aprende o pra que comigo, porque tudo isso nos transforma. De início deve ser mais ligado a uma negação, né? Não poderia estar acontecendo comigo. Sim. A situação. Eu pensava, meu filho inocente de 6, 7 anos, né?
agora com uma doença rara, não pode falar. A última palavra do Gabriel foi mã, porque ele já nem conseguia falar mãe. Eu sofri muito, sabe? E todas as mães, elas no início vai passar por isso, né? Agora, a gente não pode ficar muito tempo. Foi dito para mim uma vez que meu filho está vivo, ok, mas eu vivo o luto do meu filho vivo. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu não concordei. Depois eu concordei. O que acontece? A mulher, quando está grávida, ela sonha com aquele filho perfeito, né? A gente sempre pede para Deus aquela criança saudável. Muitas vezes essa criança já nasce com deficiência. Então, a mãe vai viver o luto daquele filho, o filho que ela desejou. Ela tem outro. Comigo foi diferente. Então, o Gabriel, até 6 anos e meio, era uma criança dita normal. E depois aconteceu tudo isso. Aquele Gabriel que andava, falava, enxergava, brincava, ele não existe mais. Então, eu concordo que hoje eu vivo o luto daquele filho, né? E hoje eu tenho o Gabriel... eu digo assim, que Deus foi tão bom comigo, que Ele me deu 2 em 1. Então, eu tenho o Gabriel de antes e o Gabriel de agora. E eu vou dizer para vocês que hoje eu sou mais feliz, sabe? Porque Gabriel transformou a minha vida. Nós vamos voltar nesse ponto desse testemunho da Linda, até para posicionar melhor as pessoas do que nós estamos falando, dessa síndrome, dessa enfermidade, dessa doença, né? Que saiu um filme nos anos 90, né, Linda? Que é O Óleo de Lorenzo. Sim. Muitas das pessoas que estão nos assistindo devem ter assistido esse filme. Nós recomendamos que assistam a esse filme, onde essa enfermidade... Ela é enfocada nesse filme. E assim como no filme, você também teve que ser uma mãe que correu atrás para descobrir esse diagnóstico. Tive que correr atrás. Você não somente teve o impacto de uma mãe que descobre que o seu filho está numa doença que está aos poucos, ou melhor dizendo, até rapidamente, o debilitando, mas você ainda precisa descobrir o diagnóstico dessa enfermidade, né? A segunda vez que eu assisti o filme, eu assisti com papel e caneta. Eu pensei comigo, eu tenho que aprender, eu quero entender o que é essa doença. Depois que eu assisti o filme, eu até mandei e-mail para o médico geneticista e falei, doutor, a gente pode dizer que a doença é assim, assim e tal? Ele, é isso mesmo, Linda. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, a mãe tem que pegar a criança, aquele nome difícil de doença, e ir para casa. Então, vai daí de cada mãe querer se aprofundar, estudar a doença, né? E eu decidi saber o que a doença causa. E você tem contatos, Linda, até por meio de um blog, com outras mães com essa mesma enfermidade ou com diversas enfermidades? Os 2 casos. Então, diante do que eu vivi por falta de informação lá em 2009, hoje a gente tem um grupo, inclusive rede social, WhatsApp, tudo. Hoje, que bom que existem esses grupos, porque lá no início da minha caminhada eu não tive tanto apoio. Hoje eu posso e quero levar apoio para as famílias que estão iniciando agora essa caminhada. Então, muitas mães entram em contato comigo quando a criança ainda anda, fala, enxerga. Então, eu busco saber quais os sintomas a criança tem, para saber se dá tempo de encaminhar essa criança para talvez fazer um transplante de medula óssea. Então, fazendo o transplante de medula óssea, se der tempo, se a doença for diagnosticada no início, é possível a cura? Sim, se a medula pegar, a criança deixa de ter a doença. Se não houver rejeição? Isso. No Brasil, a gente já tem uma meia dúzia de casos de sucesso. Interessante. Então, vale a pena a gente continuar divulgando, levando informação para as pessoas. Vale muito a pena. Um dos objetivos do programa Sim a Vida é justamente esse, trazer informações sobre essa ou outras diferentes enfermidades. Nós vamos para um breve intervalo com a Linda Franco, voltaremos porque o testemunho de vida dela, a sua atuação, depois movida até pelo seu filho Gabriel, é muito interessante para nós sabermos. Antes do intervalo, eu gostaria de te convidar para olhar para essa obra, a Rede Católica da Igreja, para programas como esse, para que se mantenham no ar. Você pode nos ajudar entrando em contato, seja pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br, ou você pode estar também ligando 41, é o prefixo de Curitiba, 3221 6060. Nós já voltaremos, programa Sim a Vida.
Programa Sim a Vida retornando, estamos hoje falando da Síndrome de Lorenzo, é o nome como é mais popularmente conhecida, a adrenoleucodistrofia. Tá vendo por que eu estou usando o nome mais conhecido, Síndrome de Lorenzo? Estamos aqui conversando com a Linda Franco, mãe de um garotinho, Gabriel, hoje já com 14 anos, que tem essa doença e tem toda uma experiência de vida que ela, muito jovem ainda, mas já passando essa experiência de vida para nós e para tantas outras mães. Linda Franco, essa enfermidade, como que ela passa? Ela é hereditária? Como que a criança adquire? Sim, é uma doença rara, genética, é um defeito no cromossomo X. Ou seja, a mãe carrega o gene defeituoso. Então, quando a gente falou em aceitação, até essa etapa as mães precisam passar. Eu conheço mães que não conseguem passar. Ela se sente culpada. Ela fala assim, meu Deus, mas eu tinha um filho perfeito, amava tanto ele e eu passei uma doença, né, para o meu filho. Então, até essa parte de aceitação também, que é difícil, a mãe precisa passar. Verdade. E você agora, Linda, uma vez que você descobre que o teu filho tem essa enfermidade, que você corre atrás até para descobrir a enfermidade, o diagnóstico fechou, você começou a se envolver, não só de cuidar do Gabriel. Eu tive a oportunidade de estar na sua casa, visitei a casa da Linda, e no momento que eu estava na sua casa, naquele breve momento que eu estive ali por nem menos de 1 hora, eu acho que eu estive na sua casa, 2 pessoas chegaram lá para buscarem materiais, para dieta, mantimentos, materiais para cuidar dos seus filhos com alguma outra síndrome. O que te levou a isso? Olha, eu levei muito não na cara. No início eu fui muito humilhada. Eu lembro que eu ia na unidade de saúde e nada tinha para o meu filho. Só que, graças a Deus, eu tenho convênio. Gabriel quebrou o braço e eu fiz o convênio. Então, Deus foi preparando essa caminhada. E quando eu consegui tudo para o meu filho, não foi fácil. Foram 3 anos de hospital. Aí tive que entrar na justiça contra o convênio para poder ir para casa. Então, quando eu consegui tudo para o meu filho, não tinha como eu ficar dentro de casa e vivendo só no meu mundinho. Como que eu não vou olhar para aquela família do lado que não tem? Sabe, é impossível. Então, isso que o Gabriel trouxe para mim. Eu aprendi a olhar para o próximo. Antes eu não olhava. Antes eu tocava a minha vida como a maioria faz. Né? Hoje não. Hoje eu perco sono muitas vezes, porque chegam casos de doenças que a família não tem estrutura nenhuma. Né? Então, o trabalho que eu faço eu considero muito pequeno, mas a gente tem conseguido levar qualidade de vida para as pessoas acamadas principalmente. Porque a luta é muito grande, os desafios são grandes. Então, além de você receber o diagnóstico, você vai ter que ainda enfrentar as dificuldades do dia a dia, que é o quê? O teu filho precisar de seringa, gás e outros materiais, você ir atrás desses materiais e não tem. Então a família ainda vai ter que ter força, se não tem dinheiro, vai ter que ter força para fazer campanha e buscar ajuda. Então é importante ficar claro aqui para nós que você age não só com as mães, com as famílias que têm a mesma doença do Gabriel, isso, mas você tá em contato com mães, com filhos com diferentes outras enfermidades, certo? Certo. Crianças, adolescentes e idosos. Até idosos hoje a gente tem atendido. A adrenoleucodistrofia tem pouquíssimos casos. Através do meu trabalho eu tenho 50 casos mais ou menos. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro, né? Então são famílias que conseguem chegar até a gente. Então, não tem como eu fazer um trabalho voltado só para essas famílias, porque são poucas, né? Então, quando começou esse trabalho, eu comecei dentro do hospital, inclusive ajudando 1, 2, 3 famílias. Eu fui conhecendo outras mães que vivem realidades parecidas e que também têm esse amor ao próximo. Então, Deus só fez com que a gente se unisse e daí ampliou. Hoje, nosso grupo é internacional. Temos filiais no Brasil e fora do Brasil. Então, são pessoas do bem, né, que pensam no próximo e que Deus dá um jeitinho de colocar a gente no mesmo caminho para ajudar as outras pessoas. São mães que, embora tenham em casa uma situação difícil, tem que cuidar do seu filho, eu vejo que você tem que dispor ali grande parte do seu dia, né, como toda outra mãe que tem um filho com uma certa deficiência. Mesmo assim, essas mães estão conseguindo olhar além e olhando para a dor e a necessidade de outras
mães também. Inclusive, eu tenho mães no grupo que o filho não está mais aqui e elas continuam. Eu conheço mães a partir do luto. Então, a criança faleceu e alguém conhece o meu trabalho. Fala, olha, doa para a Linda Franco que ela vai saber destinar, né, os materiais. Então, muitas mães eu conheço a partir do luto. E esse grupo tem ajudado. Leva força para essa mãe. Eu digo que a gente tem que ocupar a cabeça, né? Então, 24 horas do meu dia é assim. É corrido, é ajudando as pessoas, é cuidando do Gabriel, da família. A gente não pode... se sentir um vazio, talvez, não sei nem que palavra usar, mas o essencial é isso, você sentir útil para alguém. É isso que me mantém forte. Uhum. Ajuda a dar força, inclusive para cuidar do seu filho, né? Sim. Exatamente. Sim. Linda, e assim, mas você também tem sido chamada para falar em palestras, em alguns eventos fora? Sim, os professores, eles precisam conhecer, né, essa e tantas outras doenças. Professores da área de medicina? Não, são professores do ensino médio e lá do ensino básico mesmo, né? Então, esses professores, eles precisam conhecer. Porque se o professor desconfia que tem uma criança apresentando sintomas de doença, o próprio professor vai orientar a família para levar no médico. Então, é importante. Sim, a gente tem ido até o meio acadêmico, são alunos de medicina. Eu fiquei muito triste quando eu soube que muitos estudam 6 anos de medicina e não vê adrenoleucodistrofia. Então, esse também vai ser o nosso papel, levar informação para os acadêmicos. E os professores, que são médicos, eles têm, assim, dado esse espaço para a gente, tanto para mim como outras mães, de ir na universidade e levar informação sobre as doenças. A gente tem muito caminho pela frente. Uhum. E o Gabriel, ele já está com 14 anos, com uma doença degenerativa como essa, tão grave. De certo modo, isso é visto como normal, ele chegar até essa idade, ou está sendo além do que se esperava? Gabriel está surpreendendo, né? A própria médica do Gabriel, ela fala para mim, ela me abraça e fala, Linda, o Gabriel está vivo por todo esse trabalho que você está fazendo. Em setembro, o Gabriel fez um eletro de 12 horas e o feedback que eu tive foi o seguinte: Linda, o cérebro do Gabriel é incompatível à vida. Chorei uns 2 dias, né? Mesmo a gente vivendo anos dentro dessa realidade, né? São anos e anos de desafios, mesmo assim chega coisa nova pra gente, que a gente tem que ir se adaptando. Então eu falei, doutora, então eu posso levar meu filho para casa? Porque a medicina já não pode fazer mais nada. Pode, Linda, a melhor coisa que você vai fazer. Aí a gente leva o Gabriel para casa, lá tem amor, tem cuidado, tem qualidade de vida dentro, né, das possibilidades da gente, e nós já estamos em julho, né? Então, Gabriel está surpreendendo mesmo. Nós vamos para um breve intervalo, mas eu acho que nós não podemos fechar esse bloco sem reforçar isso que a Linda está dizendo aqui para nós. O Gabriel tem uma missão. Ele, chegando, né, Linda, até aos 14 anos, surpreendendo, ele transformou a vida dessa mãe que está dando testemunho para nós. As pessoas com alguma deficiência, com alguma doença, enfermidade, se nós olharmos bem, essas pessoas transformam a nossa vida, o nosso modo de pensar e o nosso modo de ver o próximo. Nós vamos para um breve intervalo aqui no programa Sim a Vida e já voltaremos com a Linda Franco nos dando seu testemunho. Programa Sim a Vida retornando aqui na Rede Católica da Igreja. Hoje nós estamos entrando num tema que é a dignidade da vida humana de uma criança com uma síndrome, com uma doença conhecida mais popularmente como Síndrome de Lorenzo. Tem o filme O Óleo de Lorenzo, dos anos 90. Está aqui conosco a Linda Franco, mãe do Gabriel, 14 anos. Vimos aí algumas fotos do Gabriel que tem essa doença. Linda, nós falávamos no bloco anterior
desse trabalho em conjunto aí que você se sentiu chamada a fazer e outras mães foram se agregando. E na prática, como isso tem acontecido? Uma mãe vai ajudando outra, vai trocando material, como que isso acontece? Isso mesmo, a rede social hoje acaba colaborando muito, né? Então é na rede social que existe o grupo Troca-Troca Entre Mães Especiais. Esse grupo nada mais é do que uma ponte entre a família que precisa e a família que tem a disponibilidade. Incrível como a gente sempre tem alguma coisa sobrando em casa. E essa sobra, que pra gente às vezes é pouco, para outra família é tudo. É incrível quando a gente recebe o depoimento dizendo que a gente mudou a vida da criança, mudou a vida da família. E muitas vezes são coisas simples, mas que aquela família não tinha. Então hoje no Brasil existe esse grupo que tem levado então qualidade de vida. E o mais importante é unir essas mães. Eu me preocupo muito com as mães. A gente faz piquenique, faz churrasco, faz café da tarde. Por quê? Porque a gente quer mostrar para aquela mãe que está entrando agora que, olha, não é só ela. A vida não acabou ali também com o Isso. diagnóstico de uma enfermidade do filho, né? Exatamente. Então, assim, nós temos muitas mães hoje que podem dar esse depoimento. Que mesmo, então, vivendo essa realidade difícil, mesmo assim você pode erguer a cabeça, seguir a tua vida em família, na comunidade e contribuir. Era uma pergunta que eu ia fazer para você, o que dizer para essa mãe, de repente alguma mãe que está nos assistindo, que descobriu agora uma doença grave no seu filho, talvez até degenerativa, e você está respondendo a gente. Não é o fim da vida daquela mãe e daquela família. Não, eu digo assim, que a gente vive um universo à parte, isso é verdade. Só que nesse universo nós somos 15 milhões de pessoas no Brasil. 15 milhões? Sim, 15 milhões de pessoas com doenças raras, fora as outras mais comuns. Então essa mãe, ela vai começar a ter uma vida diferente em que sentido? Dentro da família dela, talvez ela não consiga conversar sobre a doença ou os sentimentos dela. Então nesse momento ela precisa buscar outra mãe, que já está nessa caminhada e que vai entender ela. Esse é o principal foco também do grupo, é conversar com aquela mãe a mesma linguagem, que às vezes o vizinho, a família não vai querer conversar com ela. Certo. Linda, esse programa, ele traz o valor da dignidade da vida humana, como é o caso do seu filho, do Gabriel, que é um ser vivo, é um ser humano que está ali, embora muito enfermo, mas ele toca também diretamente na questão dessa vida humana no ventre materno ainda. Algumas pessoas usam o seguinte argumento para querer legalizar o aborto nesse país. Ah, vai sofrer mesmo, vai ter uma doença grave, então é melhor eliminar logo no ventre materno, não deixar nascer. O que você diria a respeito disso? Não consigo nem pensar muito. Diante da minha vida, da minha realidade, o quanto eu aprendi com o meu filho. Eu não consigo me imaginar hoje vivendo outra vida. Ele, então, me transformou como pessoa. Então, a gente tem que permitir isso. Permitir que o filho venha para te transformar. E isso acontece, sim, vivendo cada dia. E não é só com filho com doença, não, né? As nossas outras crianças, eu tenho outros filhos, a gente aprende com eles também. Então, é claro, eu sou contra o aborto. Exatamente. A Linda tem outros filhos, são 3 filhos, né? 3. Então, são 3 filhos, mas eu acho, a questão do Gabriel, né, Linda, ela nos leva muito, eu acho que esse programa com você, para mim, desde quando eu fui na sua casa, isso reforçou mais, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, é que essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto, com um problema especial, uma doença, nos ensina, e como você está dizendo para nós hoje aqui, te dá um sentido novo para a vida, né? Você está em contato com centenas de mães nesse país. E olha, gente, Gabriel só pisca. Então, ele só pisca, ele não respira mais, mas o coração está batendo. Então, existe vida. Existe e vida. Enquanto existir, a gente vai estar ali junto dele. E todo o amor, né, desse filho com essa mãe. Todo o amor do mundo. Linda, as pessoas que estão nos assistindo, esse programa vai a todo o Brasil, que queiram, de repente, te ajudar, você ajuda outras mães e outras mães estão em contato, como que essas pessoas podem fazer? Pode ser através do grupo no Facebook, é Troca-Troca Entre Mães Especiais, é um grupo aberto, está com quase 6 mil membros. E acredito que através do meu e-mail, lindafranco78@gmail.com. Tá.
Nós temos aqui também um outro... tem um blog também, né? Um blog do Gabriel? Sim. Hoje o blog do Gabriel, ele é visitado principalmente por pessoas da área de saúde. Então, foi uma dica que a médica me deu lá no início de eu começar a escrever o que estava acontecendo. Quando eu comecei a escrever, eu tive a ideia de montar o blog, que era a época que estava todo mundo criando os blogs. Então, através do blog, que é gabrielpolaco.blogspot.com.br, ali que as famílias nos acham e os estudantes também acabam nos encontrando para fazer trabalho sobre a doença. Ali nesse blog você foi atualizando o dia a dia do Gabriel, o que ele ia passando? Dia a dia. Lá tem notícias boas e ruins, porque eu preciso passar para a pessoa o que realmente a doença traz. Não adianta eu querer viver no mundo de faz de conta. Né? Então existe a doença, ela é degenerativa, progressiva, mas também existe o outro lado bom da vida, que é eu poder estar aqui hoje compartilhando, né, a nossa história. Exato. E é uma história linda, como eu estava dizendo aqui no programa, eu tive a graça de visitar a Linda, ver ali o trabalho que é feito não só em relação ao filho dela, o Gabriel, ajudando também outras famílias. O nosso programa Sim a Vida, ele vai finalizando. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para você, Linda, como eu costumo fazer para os nossos entrevistados. Vale a pena dar um sim à vida? Sim, 1000 vezes sim. Muito bem, é com essa afirmação, com esse sorriso no rosto dela, que mesmo no meio das dificuldades todas que a vida traz, vale a pena dar um sim à vida. Se você quiser mais informações, inclusive até contatos com a Linda, além daqueles que ela passou, dúvidas, pode escrever para nós aqui no programa Sim à Vida. Você pode entrar no site da Casa Provida, www.casaprovidame.com.br. Pode escrever no e-mail também do nosso programa, simavida@evangelizarapreciso.com. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe os seus filhos, abençoe a todos nós. Nos encontramos uma próxima vez num novo programa Sim à Vida.